ninguém pensa em moda e joias como simples acessórios. A nossa convidada de hoje, exemplo de uma nova geração de designers e criadores, cujos projetos nascem com um propósito maior, acredita no papel ativista e social das suas criações. Desde sempre defensora dos direitos das mulheres, as suas joias pretendem inspirar e, acima de tudo, fazer cada mulher sentir o seu poder, celebrando a sua unicidade. Cada joia da Wonder é, nas suas palavras, a personificação das ambições, realizações e singularidades de cada mulher, recordando-a da sua força e do direito a escolher um caminho individual. São as convicções pessoais e princípios de Olga Cassian que definem também o caminho individual da Wonder, a única marca de joias portuguesa certificada pelo Responsible Jewelry Council, destacada internacionalmente como referência na sustentabilidade e na ética. Olá, Olga, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Olá. Muito introdução. Nada, é um prazer. Nós descobrimos a Wonder há pouco tempo, mas deixou-nos completamente inspirada, principalmente vindo de alguém tão jovem, mas que já tem assim um percurso tão marcado e portanto não queríamos perder esta oportunidade e agradecemos-te muito por estares aqui connosco. Eu é que agradeço, é um gosto estar aqui. Olha, conta-nos um bocadinho, tu vens da Ucrânia, não é? O nome denuncia-te, da Ucrânia a Portugal, fizeste uma passagem por Nova Iorque que nos parece que te levou um caminho bem diferente. Queres-nos falar um bocadinho de como chegaste até aqui? Sim, claro. Olhem, eu vivo em Portugal desde os meus 4 anos, portanto eu costumo dizer que eu cresci em Portugal, sou portuguesa, somente a minha aparência e sobretudo o nome é que me denunciam, porque sotaque só mesmo a falar em ucraniano, dizer que os meus familiares até gozam comigo, enfim, eu falo com sotaque aportuguesado, é super engraçado. E portanto eu acabei em Portugal porque o meu pai na altura veio à procura de melhores condições de vida e ele foi numa carrinha que atravessava toda a Europa e as pessoas iam saindo onde houvesse trabalho. E o meu pai na altura foi passando por Alemanha, França, Espanha e pensou ele, bem, já que cá estou, vou até ao fim. Foi literalmente assim que nós acabamos em Portugal. O meu pai disse, sendo assim, vou até ao fim, saiu em Portugal, na altura em São João da Madeira, viveu por cá 1 ano e depois disse à minha mãe que durante 1 ano ainda ficou na Ucrânia, disse, olha, as coisas estão bem por aqui, vocês vão gostar, venham ter comigo. E lá fui eu e a minha mãe juntas para Portugal. E pronto, desde aí que vivo por aqui e depois fui para Nova Iorque, não é? Como é que isto tudo aconteceu? Eu fui estudar Engenharia e Gestão Industrial na universidade e, entretanto, eu sempre fui muito envolvida em associativismo, porque desde que entrei na universidade que eu disse, não senhor, isto não vai ser só estudos, eu vou sempre fazer muito mais para além de estudar, porque há competências tão ou mais valiosas do que somente saber a teoria das cadeiras, não é? E, portanto, a meio desse percurso de organizar eventos e palestras e tudo e mais alguma coisa, eu fui ao Pitch Bootcamp e no Pitch Bootcamp fiz um pitch à Maria Cunha que vocês conhecem. E a Maria contei, enfim, o que é que fazia, o que é que não fazia, o que é que queria fazer e ao mesmo tempo, no final, eu estava, aliás, nesta altura eu estava no meu 2º ano de universidade, portanto eu não queria um estágio, eu não queria trabalho, eu estava ali porque eu queria empresas para o meu outro evento que estava a organizar, portanto isto era todo um plano. Onde a Maria e às restantes pessoas a quem fiz o pitch, olhem, passa-se isto e isto, vocês não querem participar no meu evento? E a Maria achou isto genial. Ela disse, adoro o que acabaste de fazer aqui, eu preciso de uma pessoa destas. Sim, a Maria tem esse condão de apanhar o espírito e o empreendedorismo e diz, não, é aqui, eu fico com esta. E ela disse, olha, nós acabamos de abrir uma loja em Nova Iorque, estamos a expandir a nossa equipa nos Estados Unidos, queres vir? Eu pensei para mim, quero. Não vejo porque não. E portanto, a partir daí, pronto, foi toda a logística, encontrei-me com ela, fiz uma entrevista semi-formal. Isto foi em finais de outubro, novembro de um ano, e em fevereiro estava eu em Nova Iorque a ajudar na gestão da loja de Nova Iorque. Pronto, foi assim que eu fui lá, vivi lá durante 1 ano e de facto foi a minha passagem por Nova Iorque que me fez olhar para a moda de outra forma. Comecei a perceber que era uma forma de expressão, não é? E sobretudo as joias, uma pessoa pode estar toda de preto, vestida super básica,
mas a joalharia faz toda a diferença, é aquele toque que muda um outfit por completo e eu achei isso fascinante. É o que nos torna depois individuais, não é? Porque podemos estar todos do uniforme e diferencia-nos essa escolha do acessório, mas tu levas isso para além do acessório. Sim, exatamente. Depois de todo este percurso, surgiu a ideia de criar a Wanter. E a Wanter foi criada por cima daquilo que são os meus valores, que é o empoderamento das mulheres e a luta pelos direitos das mulheres, mesmo que seja nas coisas mais simples do dia-a-dia, fazem parte da minha vida desde sempre. Desde jovem que eu comecei a questionar estereótipos, desde jovem é que eu literalmente perguntava, mas porquê? Porquê é que isto para os meninos é ok e para as meninas não é ok? Eu não percebo. Expliquem-me porque eu não concordo. E portanto, eu sei que houve uma fase, a palavra feminista tem uma conotação muito negativa, não é? Temos vindo a conseguir ultrapassar isso, mas ainda assim é muito difícil. Mas quando eu era adolescente, lembro-me de haver um momento na minha vida, e acho que até foi num dos discursos de Emma Watson, porque eu adorava Harry Potter, e portanto o papel que Emma Watson assumiu como defensora dos direitos das mulheres foi super importante, porque ela disse, eu sou feminista, e eu para aí nos meus 15, 16 anos fiquei a pensar, sim senhora, eu também sou feminista. E levei isto a sério. Eu decidi naquele momento que eu não tenho mais vergonha desta palavra, eu sou feminista e eu vou defender isto com unhas e dentes até ao fim. E cada vez que alguém me diz, mas tu és feminista, sou sim senhora, e eu vou-te já explicar porque é que também devias ser. E portanto isto foi super importante para ontem. Todos os meus trabalhos, tudo o que eu fazia na escola, na universidade, tinha a ver com mulheres, queriam que eu falasse na personagem, eu ia buscar uma mulher. E portanto isto era super importante. E depois, em termos de ética e sustentabilidade, o que eu digo sempre é que eu nunca seria capaz de trazer uma empresa ao mundo ou o que quer que fosse que lhe fizesse mais mal do que bem, não é? Eu quero ter orgulho naquilo que faço. Eu não trabalho só por dinheiro, remuneração monetária ou por sucesso, percebem? É mesmo, eu quero sentir que estou a fazer alguma coisa de bem e eu tinha que ter esses valores por base, senão eu não seria capaz de criar um negócio, sobretudo também por causa das minhas origens, porque os meus pais ainda nasceram na União Soviética. Agora já não é, claro, mas imagina na altura deles era impensável alguém conseguir suceder num negócio que não estivesse rodeado de cunhas e que não envolvesse toda uma certa forma de exploração, fosse do que fosse, quer de pessoas, quer do nosso planeta, não é? Porque era assim que as coisas funcionavam e ainda é, infelizmente na Ucrânia, em muitos sítios ainda é assim que funciona. E portanto, eu sabendo disto de antemão disse, eu quero fazer as coisas, mas eu quero fazer as coisas bem feitas, eu não quero fazer parte do grupo que toda a gente acha que alguns empreendedores e homens e mulheres de negócios são os gananciosos. Isso não é verdade, nós podemos fazer as coisas bem feitas. Portanto, foi sobre estes dois pilares que nasceu a Wanter. Eu estou aqui, eu não sei, Eli, mas eu já sou a fã número 1. Somos melhores amigas já. Olga, os sonhos e esta vontade com aquilo que fazemos deixar o mundo melhor do que estava antes de nós fazermos seja o que for, isto é um sonho lindo, mas como é que isto deu lugar a um negócio? Ou seja, como é que transformas o sonho numa coisa que é uma atividade sustentável, não só para ti, mas para as pessoas que tu empregas e também para os clientes que tu serves? É difícil. Eu não digo a ninguém que é um mar de rosas, porque não é. É muito difícil quando já é difícil criar uma empresa e uma marca só por si, não é? E então quando nós decidimos que tem que ter certos parâmetros obrigatoriamente e que não nos desviamos deste fio condutor, ainda mais difícil é, porque temos que encontrar os fornecedores certos. E se para as marcas gigantes encontrar fornecedores sustentáveis e éticos às vezes é difícil, então quanto mais para um baby que tem nem um ano, porque exigem quantidades, praticam certos preços, enfim, é difícil, mas com muita resiliência nós conseguimos encontrar as pessoas certas com quem trabalhar, as pessoas, os fornecedores que respeitam os trabalhadores, enfim, nós conhecemos quem faz as nossas peças. Nós conhecemos quem faz as nossas caixas, nós conhecemos até o senhor da MRW que nos faz o transporte das peças, não é? Isso é muito importante para nós. Mas foi um percurso difícil. Depois, em termos de encontrar o fornecedor para as nossas joias, para que elas seguissem certos parâmetros. Depois, encontrar também quem nos fizesse o packaging. A joalharia, o packaging é toda a base de plásticos e esponjas. E é complicadíssimo, porque infelizmente em Portugal ainda ninguém pensa nisto.
precisamos de packaging para joias. Tomem lá, está aqui uma caixinha de plástico com esponja lá dentro e é isto. E nós dizemos, mas nós não queremos, não é isto que nós queremos. Isto tem de ser tudo reciclado, tem de ser sustentável. E a resposta que eu recebi vezes sem conta foi: não temos. Vocês têm que desenvolver uma coisa do zero. E desenvolver uma coisa do zero tem custos absurdos que para uma marca que acabou de nascer são simplesmente insustentáveis, não é? E portanto é um longo percurso conseguirmos isto. E tu achas que esta tua veia empreendedora já vinha de trás? Ou seja, já nasceste com isto ou foi algo que tu conquistaste com o teu percurso? Eu não sei se seria necessariamente empreendedora, mas eu sempre gostei muito de fazer projetos e de gerir projetos. Eu fiz teatro desde miúda, para aí desde o 5º ano, e portanto eu gostava muito de fazer teatro, gostava muito de participar na organização de todo o espetáculo, e isso naturalmente levou-me a que na escola eu organizasse teatros, minha apresentação de trabalhos fosse em teatros, eu reunia a turma toda e era para fazer uma apresentação e eu tratava dos outfits, dos textos, do make-up, do cenário todo, da música. Eu adorava fazer estas coisas todas e eu punha-me a ensaiar toda a gente, é assim, uma malta adorava, outras, enfim, pronto, tinham de ser. E portanto eu sempre gostei muito de fazer coisas e de gerir projetos e portanto eu diria que sim, porque o empreendedorismo também acaba por ser isto, não é? Criar coisas e gerir um projeto. A marca já foi referenciada pela Rachel Wang nos Estados Unidos, o que para uma marca, como dizes, que não tem um ano, é um feito incrível. Onde é que tu queres ver a Wonder? Que impacto é que tu queres ter? Quero ver a Wonder pelo mundo, quero que a Wonder seja a referência da joalharia sustentável e a referência de um amuleto para mulheres que sonham alto. Porque nós fazemos de tudo para sermos éticas sustentáveis, mas nós sabemos que não somos perfeitas. Ainda há tanta coisa por fazer e eu gostava que a Wonder tivesse uma economia circular, que só utilizasse metais preciosos reciclados em tudo aquilo que queria, e isso hoje em dia ainda não é possível. Portanto, é para aí que nós caminharmos, temos a melhor versão de uma marca de joalharia ética e sustentável. E a Rachel Wang foi a prova de que nós estamos no caminho certo, porque ela, fazendo o trabalho que faz, não é? Ela faz aquilo que nós somos, ela junta os valores pessoais dela, não é? A ética, a sustentabilidade, a inclusividade, o feminismo à moda. E porque as pessoas consideram a moda, e sobretudo joalharia, uma coisa muito fútil, porque quem é que precisa de uns brincos na prática, não é? Na prática, por uma questão de sobrevivência, ninguém, e portanto as pessoas acham que é muito fútil. E não, nós acreditamos que isto tem significado, que tem muito valor. Enfim, só o facto de uma coisa nos dar confiança e nos fazer acreditar que somos capazes tem muito valor. E a Rachel faz isso, não é? E quando ela nos escolheu foi a prova de vocês estão no caminho certo. Adorei, pronto, eu estou com a pele arrepiada com tudo aquilo que tu dizes, e quando falaste dos teus sonhos e onde queres ver a Wonder, eu vi os teus olhos irem para cima e fiquei, bem, achei maravilhoso. Temos que dizer, se calhar a Olga não sabe, mas tanto eu como a Eli temos uma agenda bastante feminista aqui em casa, com muita literatura infantil, e vamos desde pequeninos passando já essa mensagem, e é muito engraçado ver que tu também tens portanto, esse vetor que te empurra, e ao que percebemos chegamos à conclusão que não só te empurra como fazes tudo à volta disso, porque o teu Wonder Team é uma equipa só composta por mulheres, entendemos bem? Sim, para já. Conta-nos quem são e como é que entraram na tua vida. Olha, uma dessas pessoas vocês já conhecem bem, não é? Que é a Maria. A Maria entrou na minha vida desde o momento em que eu lhe fiz um pitch no meu 2º ano de universidade, uma menina que ainda bem... Eu sabia o que queria, mas ainda estava longe de caminhar para lá, não é? Que é a Maria. Pronto, nós desde aí, eu gostei muito de trabalhar com a Maria, nós identificámos-nos genuinamente em termos de valores. Eu acredito nisto, a Maria acredita nisto e, portanto, as coisas estão ali, juntas. Não nos desviamos desse caminho. E é uma pessoa que acaba por ser a minha mentora, de todas as formas, não é? Ela juntou-se ao projeto da Wonder e hoje em dia está comigo como uma mentora e vai-me guiando pelo caminho, não é? Alguém com muita experiência vai-me guiando pelo caminho mais correto para fazer este projeto crescer. Mais recentemente juntou-se a nós a Carlota,
que é uma menina que tem trabalhado tem sido a nossa brand manager, tem-nos ajudado muito. A Carlota é um amor e é super, super talentosa, ainda está a dar os primeiros passos, mas digo-vos, ela vai crescer muito, não tenho qualquer dúvida disto. A Carlota, quando falou comigo e disse, olha Olga, eu gostava muito de fazer parte da Wanter, posso falar convosco? Dissemos, claro que sim, e ela veio aqui e encantou-nos porque ela vestiu mesmo a camisola e é como se estivesse connosco desde o dia zero. Também temos connosco a Raquel, que ela ajuda-nos nas relações públicas, agora está super grávida, tipo, não sei, pode estar a ter e também é uma ajuda preciosa para nós. E temos também a Eliana, que é uma pessoa que tem o projeto dela, mas que também diariamente contribui para o crescimento da Wanter. Mas assim a full time estou eu, a Maria e a Carlota neste momento. Convém só esclarecer que a Eliana que tu mencionas não é a nossa Eliana. Não sou eu. Não sou eu. É que é um nome tão comum. Ainda, porque depois deste pitch... podem achar que é a mesma pessoa, não é? Depois deste pitch, eu acho que vou eu fazer um pitch. Levem-me convosco, por favor. Super novas pessoas, então vocês são super talentosas, podem vir. Olha, é interessante, porque a forma como tu descreveste a tua equipa, tu falaste do papel que a Maria tem e como tem feito essa função de mentora, mas a forma como tu falaste, por exemplo, da Carlota, também já estás a passar isso para a Carlota, ou seja, tu própria também já assumiste esse papel de mentora e tu achas que isso funciona única e exclusivamente, e aqui vamos espicaçar um bocadinho, mas achas que funciona única e exclusivamente pela questão de comunhão de valores e é a tua forma de estar, ou também funciona porque a equipa é uma equipa feminina e, portanto, mais naturalmente se dá a esta estrutura, a esta forma, a esta dinâmica? Eu acho que o facto dos nossos valores estarem alinhados, não é? Tanto os meus da Maria como da Carlota, ajudam muito na dinâmica do nosso trabalho, ok? Isso porque os valores e o método ético de fazer as coisas é uma coisa indiscutível, faz sentido? Agora, tudo o resto, em termos mais práticos, trabalho profissional e até conhecimento mais técnico, eu não diria que isto funciona somente numa equipa feminina, até porque não acho que exista esse tipo de distinção. As pessoas é que às vezes tendem a crer que as mulheres não se dão bem, e isso é totalmente mentira. Já trabalhei com imensas equipas de mulheres que se davam lindamente, já trabalhei com mulheres que se davam mal e já trabalhei com homens com quem me dei bem e mal. Não tem nada a ver com uma questão de género. Agora também acho que somos muito pacientes e acho que acreditamos nas capacidades umas das outras e isso é super importante porque a Maria acredita que eu consigo crescer mais e acredita que consegue crescer comigo noutras vertentes, não é? Porque independentemente de ter menos experiência, eu tenho outras valências diferentes e nós, se trabalhamos com a Carlota ou com qualquer outra delas, acreditamos que elas também são muito capazes e portanto há aqui uma entreajuda constante. Podia ser uma mulher com quem não nos daríamos bem, também é possível, mas para a nossa felicidade não é o caso. Olha, qual é que tu consideras ser o teu papel no meio desta Wonder Team? Eu sou uma faz-tudo. Tão estranho, não estávamos nada à espera. Surpreendeu. Uma mulher, imagina, a fazer coisas diferentes tudo ao mesmo tempo. Não estávamos mesmo nada a ver. Aliás, não sou só eu, nós somos todas um bocadinho faz tudo, porque somos uma equipa pequenina, com muita coisa para fazer, com uma marca para crescer exponencialmente e portanto fazemos tudo e mais alguma coisa. Faço redes sociais, faço finanças, faço gestão de estoques, faço entrevistas, PRs, copies, olha, tudo o que vos possa passar pela cabeça. É absurdo, tem sido mesmo uma loucura. Nunca tive um pico de trabalho tão grande na minha vida. Isto não é necessariamente bom, não é? Porque vinha a aprender muito aquilo que são níveis de stress exagerados, ansiedades, enfim, isso não é positivo, não quero isso na minha vida e acho que tenho vindo a aprender muito bem como fazer essa gestão. Identificar certos triggers, fazer uma melhor gestão de tempo, saber dizer hoje é o meu dia, e a Wanter tem muito a ver com isto. Não é só crazy, ambição, vamos seguir para a frente, é preciso saber parar, é preciso refletir o que é que de facto é importante e o que é que não é importante,
tirar momentos para nós próprias na nossa vida, tirar momentos para aqueles de quem nós gostamos, porque se não fizermos isso, o nosso trabalho não vai ser produtivo. Mais vale dedicar-nos a sério quando temos de o fazer e depois saber esta hora da noite é só para mim. E eu vou desligar o meu telefone, o meu computador, desapareci do mundo. Tu mencionaste que a Maria funciona também um pouco como tua mentora. Podes aprofundar um pouco mais qual é o papel, a importância da mentoria na gênese e no crescimento da Wonder? É muito importante, mesmo muito importante. A Maria tem uma experiência de décadas, até diria, em criação de marcas e fala muito bem. E o que eu às vezes digo é, eu conheço-me, valorizo aquelas que são as minhas capacidades e costumo dizer às pessoas, eu sei que chegaria aqui, de uma forma ou de outra, mas reconheço sempre que a Maria me ajudou a chegar aqui mais depressa. Ou seja, os erros que ela cometeu, ela partilha comigo, eu já fiz isto, eu sei que isto não funciona, eu fiz aquilo funciona. Claro que neste caso pode ser diferente, mas a experiência é esta e já há aqui um gut feeling que nos direciona para o caminho certo, não é? E portanto, e para além disso, nós temos alguém que tem o percurso que tem, que nos diz assim, eu acredito em ti, eu estou aqui contigo porque eu acredito em ti, eu sei que és capaz e és uma pessoa com muito valor. Isso é uma motivação diária que é muito importante. E que naqueles dias em que duvidamos, se o que é que eu estou aqui a fazer, o meu curso nem é este, será que isto faz sentido para mim? Vamos pensar, esta pessoa sabe o que está a fazer e esta pessoa diz-me que eu sou capaz. E eu dou mesmo muito valor a isso. E é super importante. Aliás, eu tenho uma sorte que a maioria das pessoas não tem, não é? Eu tenho uma mentora comigo desde o meu 2º ano de universidade, quer dizer, quem é que tem isto? Portanto, devo-lhe muito e agradeço-lhe muito por ter sempre acreditado em mim, porque ela acreditou em mim quando eu era uma miúda de 2º ano, que pronto, fez-lhe um pitch engraçado e ela até gostou, e desde a partir daí que tem estado ao meu lado. E claro, nós damos-nos bem, enfim, nem sempre tudo é um mar de rosas, temos métodos de trabalho diferentes, às vezes chateamos, às vezes não concordamos, somos as duas ridiculamente distraídas, tipo, nós acabamos de falar e para mim a reunião é terça, para ela é quinta-feira. Imaginem. Isto já aconteceu, tipo, vamos começar a, tipo, se não está marcado no calendário não existe, pronto, nova regra. Claro que há coisas destas, mas cada vez mais vamos encontrando uma sinergia de trabalhar junto, de como trabalhar juntas da melhor forma. Agora que tu te aproximas do primeiro aniversário, não é? E o peso todo que um primeiro aniversário tem, já consegues fazer algum balanço? O que é que tu achas que tem funcionado e o que é aquilo que tu já vês que queres mudar ou não queres mudar nada? Mas em termos da marca ou do nosso método de trabalho? Não, em termos da marca, em termos do teu projeto, da Wonder, o que é que tu vês? Que balanço é que tu fazes deste primeiro ano? Olha, é difícil porque nós fomos apanhadas pelo Covid, sabem? Então, nós tínhamos acabado... Nunca ouvimos falar. Também nunca ouviram falar, não é? Tudo novidades. Não, tudo novidades. Nós tínhamos acabado de nascer. Ok, novembro, dezembro, apanhámos o Natal, tudo muito bem, não é? Janeiro, fevereiro, fomos a Nova Iorque, fomos à Vogue USA, foi assim fantástico, entramos no edifício da Condé Nast, que sonho. Estava tudo no caminho certo e de repente, tumba, tomem lá, só para não estarem a ficar muito alto. E fomos mandados 5 meses para casa e eu confesso que fiquei em pânico, assim, meu Deus, o que é que está a acontecer? As pessoas até compravam das marcas que conheciam, mas quem é este bebê que ninguém conhece, a quem é que vocês interessam? Portanto, foi muito difícil. Portanto, eu costumo dizer que nós começamos a trabalhar a sério em junho e julho. Okay. Foi quando nós nos sentamos, quando o mundo começou a reabrir e nós efetivamente começamos a trabalhar a sério na Wonder. Portanto, na prática, nós nem um ano. Sim. O que é que funciona para nós? Acho que a nossa comunicação funciona, somos muito transparentes, tentamos ser de certa forma engraçadas, não é? Também temos uma postura muito aberta, partilhamos aquilo que somos, aquilo que fazemos, partilhamos muito os nossos valores, temos as nossas Wonder Talks e eu acho que as pessoas se identificam com esse tipo de comunicação e com os nossos valores. Isso funciona muito bem. O que é que funciona mais muito bem? Isso é uma pergunta tão difícil. Acho que também funciona apostarmos nas pessoas certas.
Por exemplo, a Rachel não é uma pessoa qualquer, nós fomos ter com ela porque ela fazia sentido e as pessoas que nos usam acabam por também se identificar com aquilo que nós somos e isso tem sido muito importante. O que é que não tem funcionado? O que não tem funcionado e nós temos muito poucas e queremos fazer muita coisa. Tu consegues olhar para estes meses em que tiveram em pausa, não é? Em suspenso, e retiras daqui algum lado positivo, ou seja, olha, isto fez-me repensar ou isto fez-me tomar esta decisão que se calhar nem teria passado pela cabeça e entretanto se calhar posicionou-me de outra forma e pode criar outras oportunidades? Olha, criou uma oportunidade, a pandemia criou-nos a oportunidade de criar as Wonder Talks, que são as nossas conversas live com as mulheres. E se não fosse a pandemia, provavelmente nós não teríamos sentido esta necessidade de criar de abrir este meio de comunicação, não é? Porque para mim, por mais que eu até goste de conversar, de falar em público, ainda assim, lives no Instagram, com pessoas que eu não conheço, não tem tudo para correr bem. Tem tudo para correr bem, não é? Mas foi tipo, vamos fazer. Porquê? Porque nós na pandemia, eu acho que não fiz publicação alguma ou qualquer contacto que remetesse a uma vertente comercial. Nós adotamos uma postura mesmo muito humana, porque nós reconhecemos que, estão pessoas a morrer, isto é mesmo muito mau e nós vamos estar aqui a vender, o mundo está nesta situação e nós vamos estar aqui a vender, é isto a nossa principal preocupação, até era, mas não foi essa a postura que adotamos uma postura muito humana em todos os nossos meios de comunicação e as Wonder Talks foram uma forma de nos ligarmos mais com o nosso público, até que a pandemia, não acabou, não é? A quarentena em si acabou e nós continuamos com este projeto e vamos continuar até quando fizer sentido. Conta-nos um pouco mais das talks, porque quem não estiver dentro do contexto, se calhar conta-nos mais e depois aproveito também para te perguntar de que forma é que achas que isso tem enriquecido a marca, o projeto, etc. Olha, as Wonder Talks surgiram porque nós às vezes achamos, e vocês fazem também este trabalho muito bem, que a história das mulheres não são partilhadas o suficiente. O mundo ainda é gerido por homens, sobretudo o mundo dos negócios, mas não só, e depois as mulheres sofrem de uma coisa que é a síndrome do impostor. E acham sempre que estão ali a mais e não querem partilhar as suas conquistas e não mostram as suas ambições o suficiente. E portanto nós temos que criar aqui canais que partilhem com o mundo as histórias destas mulheres, não só na área dos negócios, mas enfim, todas elas de uma forma ou de outra acabam por ser empreendedoras. Nós criamos estes talks para conhecermos estas mulheres, nós próprias, porque eu adoro conhecer mulheres com histórias inspiradoras e também partilhá-las com o mundo. E portanto, mais ou menos uma vez por semana, nós temos uma convidada com a qual fazemos um live de meia hora, geralmente estende-se para 1 hora, mas enfim, detalhes. Quando a conversa é boa é inevitável, estende-se para 1 hora e conhecemos a história dela, perguntamos o que é que elas fazem, o que é que não fazem, o que é que gostam, quem são como pessoas, o que é que as levou a fazer aquilo, enfim, conhecemos a história, a sua história. E qual era a segunda pergunta? Como é que isto é importante para a Wonder? Olha, é muito importante porque, em primeiro lugar, faz parte dos nossos valores e se está alinhado com os nossos valores faz sentido. E depois também é uma forma de nós nos darmos a conhecer um bocadinho ao mundo, não é? Por todos os efeitos, as pessoas que vêm nos nossos lives passam a conhecer quem nós somos, o que fazemos, e é giro porque conhecem-nos não necessariamente pelo produto, mas em primeiro lugar por aquilo que nós somos, que é muito mais do que uma joia. Eu não sei de vocês, mas a Olga fala e eu vou fazendo que sim com a cabeça, apesar de ter o microfone em mute, para não trazer aqui nem as tosses, nem os barulhos de fundo, nem não sei o quê. Estou aqui assim do género, sim, a abanar a cabeça. Olga, agora mais concretamente sobre as vossas coleções. Como é que vocês planeiam as vossas coleções? Qual é mais ou menos a estrutura, a ideia? Conta-nos. Na primeira coleção nós criamos um conceito, nós começamos por um conceito. Quem é esta marca? Quem é a Wonder? O que é que nós representamos? Quem seria a pessoa que usaria estas peças? Em que momentos? Com que outfits? E portanto começamos aqui a descrever um conceito, a fazer quase um pitch do que é que seria isto. Não necessariamente já dividido em coleções, sabem? Só Sim. Assim, muito conceptualmente. O que é isto? É orgânico? Tem traços retos? É o quê? Pronto. Primeiro fizemos isto.
E depois, a partir daí, vai-se fazendo os desenhos criativos, vai-se criando formas, vai-se juntando peças, vai-se fazendo rascunhos e desenhos que, no fim, dos quais acabam por surgir peças. E depois tu olhas para aquelas peças, no caso das primeiras 5 coleções, não é? Olhamos para aquelas peças e começamos a perceber, há aqui um padrão. E de acordo com este padrão conseguimos inseri-las em coleções específicas. E, por exemplo, acho que o exemplo mais óbvio é a nossa coleção de boomerang. Literalmente, aquilo tem o formato de um boomerang. Nós não nos sentamos e não dissemos vamos criar uma coleção de boomerang. Não, houve um conceito, houve as formas orgânicas, houve os rascunhos. Dos rascunhos surgiu aquele boomerang e surgiram aquelas peças todas com aquela forma assim orgânica. E depois nós numa reunião sentamos, olhamos para aquilo, isto é um boomerang, isto faz sentido. Qual é a lógica de um boomerang? É que aquilo que damos ao mundo volta para nós. Nós acreditamos nisto, isto encaixa-se perfeitamente, voilá, está aqui. Portanto, isto é todo um processo, não é necessariamente logo tudo estruturado. A criatividade é muito fluida, não é? Uns dias não sai nada, noutros dias já temos aqui uma coleção. Sim. Por inteiro. Pronto, essa foi a nossa primeira coleção. As primeiras 5 com as quais lançamos a Wonder, toda ela baseada nestes formatos orgânicos. Por exemplo, a coleção do Stampit, nós queríamos criar símbolos com símbolos, que bom, que lembrassem as mulheres das suas conquistas e das suas ambições, fossem elas quais fossem, até que nós temos um símbolo que é o Champion, sou o número 1, sou a maior, esta até parece... Não é nada, não parece nada mal. Sou a maior e sou capaz disto. E exatamente. Assim, temos nós a mania de ser muito... É isso! Mas também temos os olhinhos, que é o descanso, porque nós esquecemos tantas vezes de descansar, literalmente, e de que é importante cuidar de nós. E, portanto, estes 2 caminhos não têm de ser separados, eles andam em linha reta. Pronto, e a ideia era criarmos estes símbolos. E depois, a partir daqui, surgiram carimbos. Porque não carimbarmos aquilo que queremos? E, portanto, essa coleção, os rebordos à volta do símbolo, são os rebordos de um carimbo. E foi daí que surgiu o Stampit. Enfim, é um bocadinho este processo. Mais recentemente, há uns dias, lançamos o Good Vibes Collection, que é um locket. Sim. E no interior do locket há pedras preciosas com significados diferentes. Neste momento temos o lápis azul, a malachite e o rose quartz, sendo que cada um tem um significado diferente. A rose quartz é a pedra do amor, o lápis azul é da intuição e a malachite é a da liderança. E, portanto, a lógica é, nós de manhã acordamos e eu penso assim, o que é que eu preciso hoje? Eu hoje vou dar grande palestra e preciso ser um líder. Portanto, eu vou levar a minha pedrinha da liderança e está ali guardada só para mim, mas vai ser o meu amuleto a lembrar-me que eu sou capaz disto e que eu consigo fazer isto. Portanto, tem todos um simbolismo muito, muito giro. É o Good Vibes, porque é a nossa vibe do dia, percebem? Sim, eu achei maravilhoso porque vocês voltaram aos tempos das avós, não é? E do cordão e da fotografia guardada, não era? Que era eu acho essa transposição maravilhosa obviamente que não deixamos de trazer perto quem, não é? De trazer no coração quem amamos, mas o facto de vocês trazerem a mulher e o eu e o meu, não é? Eu enquanto mulher, para o centro também, para não ser sempre os outros em primeiro lugar, não é? Exatamente, sim. Sim, nós temos muito de aprender a pôr-nos em primeiro lugar e eu não acho que isto seja egoísmo, isto é self-care, não é? Completamente, tão difícil. Na última conversa que estávamos a falar exatamente sobre isso, não é? De racionalmente também o sabemos, mas acabamos por negligenciar-nos, não é? Deixar estar e somos muitas das vezes a última prioridade. Nós já fizemos até vários episódios sobre isso, a Anitta e o ócio, e a dificuldade que temos em gerir essa parte, sobretudo porque sabemos que é necessária, mas parece que só compreendemos a verdadeira importância quando nos despenhamos completamente e de repente não conseguimos calçar os sapatos. Bem, eu tenho que dizer que estou apaixonada pela ideia do como é que lhe chamaste? Amuleto, não é? Sim, é o Vibes Locket. Locket. E adorei a coisa. Hoje preciso do quê? Preciso de liderança. Eu acho maravilhoso pelo objeto e segundo, acho maravilhoso pelo contacto com os próprios sentimentos, não é? Portanto, a pessoa também ir assumindo que existe um crescimento pessoal e que com esse crescimento pessoal também vai percebendo o que é que precisa para cada dia.
Então, de alguma forma, a minha pergunta vem um bocadinho por aí. A Wanter também está a crescer, não é? Não é uma pessoa, mas também tem um crescimento pessoal. O que é que achas que vai ser a próxima conquista e o próximo desafio que a marca tem pela frente? Os desafios são tantos. Olha, eu acho que o maior desafio da Wanter ainda é dar-se a conhecer ao mundo. Nós temos mesmo de trabalhar naquilo que é a nossa visibilidade, não é? Acho que em Portugal já temos subido algumas escadinhas, pouco a pouco as pessoas vão sabendo quem é a Wanter, embora muito pouco ainda, e acho que acaba por ser natural porque somos uns bebés. Mas já sabemos, conhecemos melhor os métodos para o fazer, mas acho que internacionalmente ainda temos um longo percurso. Os Estados Unidos é um bicho-papão, não é? É muita concorrência, não é fácil, sobretudo com a situação atual deles, tanto em termos da progressão de Covid como com as eleições, enfim, a cabeça das pessoas está noutro mundo e às vezes não é fácil fazer esse tipo de contacto. E depois o nosso desafio também será, por exemplo, entrar na Dinamarca, que já tem revelado algum interesse pelos nossos produtos e é um novo polo da moda sustentável, até com as ações que eles fizeram na Semana da Moda, não é? Que somente aceitavam marcas que cumprissem certos critérios, e eu achei isso fabuloso. É preciso a organização de um evento ter a coragem de dizer a marcas gigantes assim: vocês só entram se cobrirem X, Y e Z. Isto é espetacular. E portanto é um mercado onde nós nos queremos dar a conhecer, e estes são assim. E depois os nossos desafios continuam a ser conseguir gerir esta bola de trabalho num curto período de tempo com um número reduzido de pessoas de forma criativa. Olha, tu tocaste num ponto que obviamente vai ter impacto também e na vossa estratégia de negócio, mas no qual vocês já se prepararam desde a gênese. Mas onde é que tu vês, ou como é que tu vês a indústria da moda evoluir agora no curto prazo? Porque se calhar este impacto negativo que tiveram a maior parte das marcas em termos de vendas durante o último ano também acelera aqui a mudança ou a necessidade de mudança da indústria. Como é que tu vês? Como é que perspectivas? Absolutamente. É assim, eu acho que isto não vai ser uma mudança fácil, porque as próprias pessoas estão habituadas a ter tudo na hora, tudo disponível à mão de semear, e nós esquecemos que para nós chegarmos a um shopping e termos tudo disponível à mão de semear no nosso tamanho, e em diferentes opções, isto exige estoques absurdos pelo mundo todo, exige uma dinâmica de produção também absurda, e quando isto tudo não é vendido, gera-se desperdício. A indústria da moda, o maior não diria, mas talvez um dos maiores desperdícios do mundo da moda é o estoque excedente, que não se vende, mas que tem de existir porque nós, humanos, queremos chegar ao shopping e ter tudo ali disponível para nós. E eu acho que isto é um dos grandes desafios das marcas, não só os métodos de produção, torná-los mais sustentáveis, não é? Isto é possível, só também tem de comprometer-se a ganhar um bocadinho menos, mas enfim, nem toda a gente quer assumir esse compromisso independentemente das consequências. E depois, tem de haver, por exemplo, menos coleções anuais. Eu creio que hoje em dia há seis coleções por ano. Que absurdo! Que absurdo! Porquê? 6 não é no fast fashion, é nas marcas de high-end. Nós temos que mudar este panorama. Menos coleções por ano, menos quantidades, se calhar mais nós reconhecermos que as peças têm que demorar mais a ser criadas, fazer mais made to order. Enfim, nós não precisamos de tanta coisa no momento, não há essa necessidade prática, isto é somente o nosso hábito de consumo rápido, porque isto na prática não é necessário à nossa sobrevivência, e começa a ser necessário à nossa sobrevivência que isso não aconteça na realidade. E as marcas têm mesmo que assumir aliás, os próprios consumidores têm de, entre aspas, bater o pé e dizer: nós não queremos isto. E quando os consumidores disserem nós não queremos isto, as marcas vão ter que mudar, porque nós temos a faca e o queijo na mão, não é? Onde pomos o nosso dinheiro é o que floresce. Exatamente. Olga, se a Olga de hoje falasse com a Olga de há um ano atrás, que conselhos é que lhe daria? E que conselhos é que darias a outras mulheres empreendedoras também? Adoro fazer essa pergunta, mas nunca me tinha feito a mim. Alguma convidada das Wanter Talks ouvir isto vai ser bem feita. Toma lá para ver. O que é que eu diria?
Uau, olha, às empreendedoras acho que é mais fácil do que a Olga. Às empreendedoras as coisas não acontecem no momento. E que é normal, nós temos que passar alguns tempos, talvez até alguns meses, a trabalhar sem resultados concretos, não é? Porque uma coisa bem feita demora a ser criada. E nós temos a expectativa que no mês ou dois lançamos num negócio, começa a dar dinheiro, começa a ser espetacular. Isto é um bocadinho irrealista, não é? Quer dizer, eu não digo que seja impossível, porque poucas coisas são impossíveis, mas conheço muita gente que somente não avançou com os seus projetos porque as coisas demoraram um bocadinho e as pessoas acabam por desistir. É mesmo o empreendedorismo, é mesmo uma questão de resiliência. Erramos, voltamos a tentar, caímos, voltamos a tentar, as coisas não funcionam, voltamos para aqui outra vez. E estamos sempre à espera de quando é que vamos ter a próxima queda, mas já sabemos que a seguir vamos levantar-nos. E este, portanto, é o conselho que eu dou às mulheres e a qualquer pessoa que queira começar um negócio próprio ou um projeto. O que eu diria a mim própria um ano atrás? O que é que eu diria? Olhem, acho que se calhar diria para aprender a ser mais organizada. Sempre. Eu sou muito distraída, mas acabo por ser uma pessoa organizada. Mas ainda assim diria, começa a organizar-te antes, sabem? Uns tempos antes, não é só quando precisas, organiza tudo antes, planeia tudo com antecedência e se calhar tinha-me poupado muitas semanas de stress intenso se o tivesse feito. Olga, e onde é que nós podemos encontrar a Wonder, as Wonder Talks e tudo? Queremos saber. Olha, online podem encontrar as coisas da Wonder em www.wonder.com, está lá tudo disponível, tem o nosso Facebook também é Wonder, e o nosso Instagram que é Wonder Official, e é lá live que decorrem as nossas Wonder Talks. Geralmente quinta-feira às 21, a não ser uma outra exceção, não é? Pode ser necessário ajustar o horário à nossa convidada. Depois, fisicamente, podem encontrar-nos em alguns sítios, que é no Yetman Hotel, na loja dentro do Hotel Yetman, temos as nossas peças expostas. Também, mais recentemente, no Torel Boutiques, no Avantcard, também no Porto, podem encontrar as nossas peças. Também estamos disponíveis na loja Brooklyn Collective, em Brooklyn, Nova York. E online também estamos disponíveis na Gooders, que é uma plataforma de moda sustentável italiana. E acho que é isto. Espetacular. Olga, eu quero agradecer, eu acho que a Eliana ficou congelada, não sei se ainda está online, se já desapareceu, mas em nome das duas eu quero agradecer imenso a tua disponibilidade e agradecer-te pela energia que partilhaste connosco. Eu estou, com pele de galinha e estive a dizer que sim o tempo todo e estou desejosa de partilhar esta conversa também com a nossa audiência, porque o teu entusiasmo é absolutamente contagioso mesmo. Eu é que agradeço o convite. Olhem, gostei muito, muito de conversar convosco. Já me deu assim energia para começar o dia. Olha, foi ótimo. Pronto, eu sei que a Billy já te agradeceu e tudo e já disse as palavras todas, mas só reforçar que foi mesmo um prazer, gostamos imenso de te conhecer, de saber mais sobre o projeto. Percebemos o entusiasmo da Maria, não é? Não te largar, mas a verdade é que tu tens um entusiasmo assim que transparece, não é? E assim uma paixão que é contagiante e, portanto, desejamos todo o sucesso também para a Wonder e para os teus projetos e para o impacto que de certeza vais conseguir ter no mundo. Obrigada, de coração, a sério. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Também nos podem encontrar em facebook.com/anitanotrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e ainda no Instagram em air_billy e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram como Alice_in Wonderland. Eli, adeus, até
daqui a 2 semanas? Sim, ou até amanhã. Até daqui a 2 semanas. Obrigada. Obrigada por nos ouvirem e até breve.